Extra! Extra! Rodrigues Alves fecha o Conselho Municipal. Pereira Passos tem agora a carta branca para remodelar o Rio. De 1903 a 1906, na administração do prefeito Pereira Passos, o Rio de Janeiro sofre sua primeira grande renovação urbana. Cerca de 1.700 imóveis da época colonial e do Império foram demolidos para dar lugar ao ecletismo da Belle Époque, a metrópole cosmopolita dos sonhos da modernidade, a Paris nos trópicos. A Avenida Central simbolizou essa vitória da civilização, vitória da República sobre a colônia, arejando, como se dizia, o centro comercial da cidade e indo desbocar na mais bela via corso do mundo, a Avenida Beira-Mar. Eu considero a intervenção do Pereira Passos uma intervenção muito eficiente, muito competente, de um modelo de urbanismo, né, que normalmente se chama de pré-moderno, que é um modelo típico do século XIX, em que você, quer dizer, a característica principal, né, desse modelo de cidade que o Pereira Passos representa, e que de certa maneira é um modelo do século XIX como um todo, é que ele pensou a modernidade sem abrir mão da tradição. Tem vários sentidos na abertura da antiga Avenida Central. Primeiro, tem um sentido funcional mesmo, o funcionamento da cidade, para melhorar o funcionamento da cidade, ligando dois pontos cruciais da ideia de desenvolvimento da cidade que o Pereira Passos tinha. Ligar o porto, o cais do porto que estava sendo construído nesse mesmo momento, com o que seria a zona de expansão natural da cidade, que é a Zona Sul, a Orla da Glória e Zona Sul. Paralelamente a isso, a avenida é reta. E esse caráter de uma rua reta, numa cidade em que prevalecia ainda as ruas curtas, as esquinas não ortogonais e muitas vielas ainda tortuosas, etc., tem um simbolismo de marcar a República que estava chegando. Quer dizer, a República queria que a capital da República, que a capital federal, tivesse um caráter diferente da antiga cidade, enfim, remotamente de origem colonial portuguesa. Paris já tinha feito isso, né? O Napoleão encomendou Haussmann com outros objetivos até. Fazer uma renovação a partir dos Champs-Élysées. Talvez você não saiba que a largura era a largura de uma brigada. Ela tinha o objetivo de sufocar rebeliões, coisa que numa cidade cheia de becos estreitos, como uma favela, é quase impossível. Então, essa renovação foi feita assim. E na margem das duas avenidas foram construídas prédios novos. E atrás era a cidade velha, uma cidade também miserável. Quer dizer, é uma relação muito próxima, essa visão de abertura, de renovação, através de um traço corajoso, e destruiu muitas das casas. Embora a Avenida Central, que hoje é Rio Branco, tenha pontos de contato com o Plano Haussmann e com a Avenida de Maio, em Buenos Aires, ela tem um caráter bastante diferente. Quer dizer, tanto os eixos de Paris, como os eixos em Buenos Aires, como em Washington, eles ligam pontos-chave do conceito de nação. O Capitólio com a Casa Branca, quer dizer, a sede do Poder Executivo, a sede do Poder Legislativo, a ideia dos poderes do Estado estarem articulados numa cidade que traduz esse projeto de nação. Ao passo que a Avenida Rio Branco, a Avenida Central Antiga, ela tem um caráter completamente diferente. Não tem nenhum edifício estatal e não tem nenhum marco monumental no eixo. Ela, de fato, liga o infinito do mar aberto de um lado com o infinito do mar aberto do outro. Ela tem um sentido de modernidade pragmática.
diferente do que são essas grandes avenidas constituidoras da nacionalidade. Essa Françoise Chouet, que é uma grande filósofa que trabalha com a cidade, ela diz isso claramente. Olha, o processo de crescimento da cidade sempre se fez em cima de demolição. Você pega desde Troia, né? Não existe processo de mudança sem incluir a questão da demolição. O problema da demolição a partir do século XIX é que ela vai entrar num sistema, enfim, capitalista, de uso do solo urbano como mercadoria, e isso entra num processo desenfreado. A avenida, ela explora uma área da cidade que estava muito desvalorizada. De fato, a parte da orla entre o Cais do Porto Novo, através da antiga da Praça 15, da antiga Largo do Paço, onde tinha o cais antigo, até chegar na praia de Santa Luzia e enfim, seguir para a orla, essa zona, de uma certa maneira, era a zona mais valorizada da cidade. E, por outro lado, com as obras do final do Império, de urbanização do Campo de Santana e a expansão da cidade para lá, ficou no meio uma área um pouco degradada, que é exatamente essa área que foi, de uma certa maneira, revitalizada, ou revigorada pela abertura da Avenida Central. Nesse momento aparece o carro. O Pereira Passos tinha ainda como um brinquedo de rua, né? Que era aqueles carros que sequer tinham velocidade. Veio o carro, as ruas, que eram estreitas, necessariamente tiveram que se alargar, tiveram que se ampliar. Na cidade do Rio de Janeiro, você acompanhando vamos dizer assim, a iconografia da transformação do espaço urbano, você percebe que o início, com a reforma do Pereira Passos, ela efetivamente atinge a sua plenitude. A partir daquele momento, ela não podia mais crescer naquele espaço físico. Ela teria que crescer, entendendo, através, entendendo, dos seus subúrbios. Você não pode fazer uma cidade do lado, né? Existe um centro e é muito difícil você fazer outro centro. A própria história do Rio de Janeiro mostra isso. Houve tentativas de se fazer outro centro, mas isso não é uma coisa fácil. O espaço é o mesmo. A única coisa que eu sinto muito ter acontecido é que esse mesmo modelo que era representativo, o modelo Belle Époque, de convívio, de urbanização, de arquitetura, que foi representativo e um modelo muito belo, muito bonito, ele próprio, depois de ter sido implementado, foi destruído. Assim como era preciso riscar do mapa o atraso, a cidade suja e velha, em menos de 50 anos, a modernidade republicana foi considerada obsoleta pela especulação imobiliária. O ecletismo de início de século deu lugar a uma paisagem arquitetônica confusa e conflitante. Na atual Avenida Rio Branco, já chegamos à 4ª geração de edificações retilíneas e funcionais, apagando da memória prédios ricamente ornamentados, como a sede do Jornal do Brasil ou o saudoso Hotel Avenida. Talvez exatamente pelo fato dela não ser o reflexo de um projeto muito fixo de Estado, ela ser uma conjunção de esforços urbanísticos da Prefeitura do Distrito Federal, mais do que do poder da República propriamente, com a iniciativa privada, que, em última análise, custeou as construções dos imóveis, etc., ela tem uma vida muito curta, como a Avenida Central, com aquelas casinhas do concurso inicial de projetos. Ela, logo no início, logo de saída, poucas décadas, poucos anos depois de inaugurada, aqueles edifícios originais começam a ser substituídos. Então, aqui a Avenida Rio Branco, ela sempre foi um processo contínuo de modificações, muito marcado por uma vitalidade comercial forte de Avenida Central, de rua central de negócios. A partir da Guerra de 14, se abre mão dessa semântica tradicional. Então, você tem um modelo, por exemplo, de cidade, tipo Corbusier, por exemplo, que não tem mais rua, não tem mais praça, como as pessoas dizem, não tem mais esquina, né? Mas eu me lembro quando Corbusier veio aqui, o que ele achou mais importante na urbanização do Rio foi a Avenida Rio Branco. Mas foi no final do século XIX que começaria a remodelação da estrutura da cidade. 200 anos atrás, as casas de cômodos, estalagens ou cortiços eram a habitação popular.
superlotados, insalubres e promíscuos eram tudo que a cidade afrancesada e progressista não queria. O prefeito Barata Ribeiro foi incumbido dessa primeira intervenção que começaria a mudar drasticamente o destino dos cariocas. Mas havia um certo consenso de que a doença no Rio de Janeiro ela provinha do adensamento populacional, ela provinha dessa interação promíscua, entendeu? De gente, de matérias orgânicas em putrefação, né? Ela provinha das habitações coletivas, ela provinha do enterramento de corpos nas igrejas, né? Ela provinha das sujeiras que abundavam nas ruas, da ausência de um sistema de esgoto. E a ideia também de que é uma cidade que corre pelos vales, né, dos morros. Então, os morros impediam que os ventos purificadores varressem a cidade. Esse conjunto de interpretações converge para a ideia, né, que vai, digamos assim, se cristalizar no primeiro plano, né, de urbanização da cidade, que é entre duas grandes epidemias de febre amarela, 1874 e 78, aí se cristaliza a ideia de que o Rio de Janeiro precisava de uma cirurgia. Precisava de uma intervenção drástica que expulsasse as habitações coletivas do centro, que pressupusesse a abertura de avenidas largas, entendeu? Assim, quer dizer, o modelo do Haussmann, né, do Haussmann em Paris é o grande modelo, né, quer dizer, não só para o Rio de Janeiro, mas para várias outras cidades do mundo inteiro nesse período. Mas então avenidas largas, retilíneas, demolição dos morros, aterro dos pântanos. Demolido em 1893, o cortiço Cabeça de Porco foi o símbolo desta época. Nele moravam cerca de 2.000 pessoas. Neste e noutros casos, não foram tomadas providências para abrigar os milhares de desalojados, fazendo com que as pessoas construíssem casebres com as sobras da demolição. Se juntaram aos soldados que retornavam de Canudos e ocuparam as encostas do Morro da Providência. Iniciava-se assim o processo de favelização da cidade, que tinha começado silenciosamente no Morro de Santo Antônio. A cidade agora subia o morro. A demonstração em 1899 e 1900 que a febre amarela é transmitida por um mosquito, e os americanos imediatamente começam a fazer o saneamento de Havana com base nessa teoria, e o Emílio Ribas, do interior de São Paulo, imediatamente pega essa teoria e começa a colocar em prática no interior de São Paulo, tira a discussão da saúde pública do toleiro em que estava, desse dissenso completo, entendeu? E coloca num trilho novamente viável. Então, o Rodrigues Alves, quando assume a presidência da República em 1903 com o programa de saneamento do Rio de Janeiro, ele vai trazer a primeiro plano o Pereira Passos, que pega o discurso velho da medicina dos miasmas, que fundamentava a proposta de cirurgia urbana da cidade, e implementa, e ao mesmo tempo você tem uma nova visão de saúde pública, que é aquela conduzida pelo Oswaldo Cruz, e que é implantada ao mesmo tempo. Então, aparentemente, o saneamento e a reforma urbana do Rio de Janeiro são uma coisa só, mas não são. São duas coisas que caminham agora por trilhos completamente diferentes. Tanto é que Oswaldo Cruz, em 1909, vai a Belém para fazer o saneamento de Belém, que o objetivo era exatamente o mesmo do Rio de Janeiro, era o combate à febre amarela, e não mexe numa casa. Não precisa mexer numa casa. O combate à febre amarela não pressupunha, entendeu, a demolição. Pelo contrário, as obras, as reformas urbanas atrapalhavam, porque elas criavam poças d'água. Elas impediam, entendeu, o trabalho eficiente de erradicação dos mosquitos, né? O Rio de Janeiro nasceu efetivamente no Morro do Castelo, assim chamado, pois ali Mendes Sá construiu a primeira fortificação para se defender dos índios tamoios que o haviam expulsado anteriormente das imediações do Pão de Açúcar. À medida que a população portuguesa crescia e as relações com os tamoios eram menos tensas, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro foi literalmente descendo o morro. O Morro do Castelo é o berço do Rio de Janeiro, é o lugar onde a cidade foi fundada. E em 1922, embora ele não tivesse mais a importância que tinha nos séculos anteriores, já não era mais um lugar
onde as pessoas bem moravam, e, na verdade, em termos administrativos também não tinha tanta importância. De qualquer maneira, existia o túmulo do Estácio de Sá, a igreja dos jesuítas, que era a igreja onde tinham pregado o Anchieta e o Nóbrega. Enfim, era um lugar cheio de lembranças, né? Então, é muito difícil para a gente, hoje em dia, entender como é que tudo isso tenha sido jogado mesmo no mar, sem muita preocupação com esses vestígios, com essa importância toda. 100 anos de Brasil. A exposição do centenário da independência precisava de espaço. Era preciso mostrar a pujança nacional para o mundo e para os próprios brasileiros. Para isso, nada melhor do que apagar para sempre o que ainda restava da memória da colônia. Existem já documentos que pregam o arrasamento do morro porque ele impedia a ventilação do centro da cidade, porque o espaço a ser ganho poderia ser ocupado, né, por novos edifícios, por novas casas, desde a época do Dom João VI, né? E mesmo antes do Carlos Sampaio, diversos outros empreendedores pensaram no arrasamento. Mas o Carlos Sampaio conseguiu uma concessão, que só não foi levada a cabo por conta do encilhamento, né? Ele não conseguiu os capitais necessários para arrasar. Então, quando ele se tornou prefeito 30 anos depois, ele recuperou toda a argumentação que já existia, todos os argumentos em termos de liberar uma grande área no centro da cidade, evitar que o porto continuasse a ser uma área propícia às febres pela falta de ventilação. Ele recuperou esses argumentos, né? E aí vestiu esses argumentos com uma roupa nova, que foi a necessidade de se criar uma área para a exposição do centenário da independência. Ele colocou o arrasamento do morro como necessário, né, não só em termos concretos, ou seja, de se utilizar a terra do morro para um grande aterro e sobre esse aterro fazer a exposição, mas também pela necessidade do Rio de Janeiro se apresentar com uma cara nova, ou seja, sem um morro onde existiam casas que estavam já em estado de conservação muito ruim, onde existiam algumas cabras pastando, que podiam ser vistas da Avenida Rio Branco, é uma imagem muito recorrente, sem aquelas roupas todas das lavadeiras colocadas para secar nos aclives gramados, quer dizer, ele achava que essa imagem era uma imagem de atraso. Então, o que o Rio de Janeiro devia dar para os visitantes que vinham ver a exposição, uma imagem de modernidade. Nada melhor do que o morro arrasado, né, e um grande bairro novo sendo criado, surgindo. A fortaleza, a igreja e o colégio dos jesuítas, o seminário de São José, a igreja de São Sebastião, o calabouço, a cadeia, o observatório, a muralha de pedra, as ladeiras, o casario antigo, tudo em nome de higiene, ar puro, saneamento, desenvolvimento urbano, modernidade. E a golpes de mangueira. Não se sobe mais o morro, pois ele veio todo por água abaixo. O Lúcio Costa se refere ao arrasamento como uma obra tendo sido feita com desamor, né? Existia uma proposta, pelo menos embrionária, que acabou sendo desenvolvida no arrasamento do Morro de Santo Antônio, que foi o de preservar, pelo menos, né, a parte, em termos históricos e religiosos e artísticos, mais importante, que é o convento que a gente ainda vê do Largo da Carioca. Isso teria sido possível, pelo menos em relação à igreja dos jesuítas e de alguma parte da fortaleza de São Sebastião. Mas o Carlos Sampaio, para tornar o arrasamento irreversível, fez questão de mandar dinamitar. Existe uma foto do Malta mostrando essa igreja sendo dinamitada, e aí eu acho que essa expressão do Lúcio Costa, ela define bem como é que foi feito o arrasamento. Os habitantes do Morro do Castelo foram despejados, contribuindo para o crescimento da ocupação dos outros morros do centro da cidade.
Sem o seu berço, o Rio de Janeiro ficou órfão de si próprio. Acham-se em fase final as demolições realizadas na esplanada do Castelo, no trecho compreendido entre a Rua Vieira Fazenda e a Avenida Rio Branco. Esse trabalho foi planejado pelo secretário-geral de Viação e Obras Públicas da Prefeitura Municipal para terminação em 48 horas. A gente pode dizer que o modernismo está vinculado intrinsecamente a esse processo de destruição da paisagem carioca no século XX. Um exemplo evidente disso é a ocupação da esplanada constituída com o desmonte do Morro do Castelo, a esplanada do Castelo, onde você encontra alguns dos maiores exemplos da arquitetura moderna. A Academia Brasileira de Imprensa, o Ministério da Educação, que é o emblema maior da arquitetura moderna no Brasil. A esta altura, vocês aí da plateia já estarão perguntando aos vizinhos de poltrona que obras serão estas que se estendem por tantos quarteirões e que mobilizam tantos operários. Não é verdade? Não há nenhum mistério nisto, amigos. Estamos no ano de 1943, em pleno centro da nossa querida cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, assistindo às obras iniciais da abertura da Avenida Presidente Vargas, hoje a mais importante artéria da capital da República. Para marcar o Estado Novo de Vargas, era preciso rasgar uma nova avenida. Uma linha reta ligou a zona norte ao centro da cidade, solapando o que havia no caminho. Mais de 500 moradias, o próprio Paço Municipal, até mesmo as 700 igrejas de São Domingos, do Senhor Bom Jesus do Calvário, de Nossa Senhora da Conceição e da Igreja de São Pedro dos Clérigos, uma joia barroca única. A Presidente Vargas já era um projeto antigo de Alfredo Agache, já era um caminho antigo desde o tempo de do D. João VI. A Presidente Vargas era a ligação entre São Cristóvão e o Cais dos Mineiros, no centro da cidade. Mas a imponência com a qual ela foi construída, né, é um símbolo dos governos ditatoriais que graçaram no mundo nos anos 30, nos anos 40, e, no nosso caso, especificamente, ela foi extremamente útil ao teatro do poder instaurado pelo Estado Novo, de Getúlio Vargas. Aqui mesmo no Rio de Janeiro você tem um exemplo claro, né, da diferença em termos de qualidade urbana de uma intervenção como a do Pereira Passos, que entraria nessa categoria do pré-moderno, né, em que você ainda tem a mistura de funções, e a da Avenida Presidente Vargas, que já é moderna. Quer dizer, você vê que até a própria escala da rua já perde a dimensão humana. Sim, a coisa mais importante numa cidade é a relação entre calçadas. É você ter o prazer de atravessar porque você quis atravessar. Você, na Avenida Rio, na Presidente Vargas, você não tem essa vontade de atravessar. E por isso a Presidente Vargas, para mim, foi bastante mal sucedida, na medida em que tirou basicamente a população judaica da área, tirou basicamente a população negra que ficava na área da Praça 11, que era tão animado, quer dizer, isso tudo morreu. Na região chamada de Pequena África, berço do samba, a Praça 11 de Junho era o reduto principal da boemia e do carnaval carioca. Deixou saudades que permanecem no nome da região até hoje. A importância da Praça 11 na vida do Rio de Janeiro, eu diria que é fundamental, se não definitiva, porque foi na Praça 11 e no seu entorno que nasceram algumas partículas definitiva dessa composição do que se chama cultura carioca. Não podemos esquecer que foi na Praça 11 que morava a tia Ciata, em cuja casa nasceu o primeiro samba pelo telefone, feito pelo Donga, pelo Mauro de Almeida. Não podemos esquecer também que foi na Praça 11 que começaram os desfiles das escolas de samba. A Neuva Machado escreveu aquele famoso conto A Morte da Porta Estandarte, baseado num desfile acontecido lá na Praça 11. Também não podemos esquecer que lá havia a Banda Portugal e vários outros núcleos, a Cananga do Japão, núcleos de festa
de alegria e de criação da cultura popular carioca. A coagulação de uma cultura popular no pós-abolição se deveu muito ao ambiente que se montou em torno do que o Heitor dos Prazeres chamava de Pequena África, né? Que eram os migrantes baianos, né, chegando e se acomodando na zona do porto, em busca do trabalho pesado e barato, etc. e tal, à medida que havia uma rejeição nítida pelo homem negro, mesmo nas obras da cidade. E depois, com a reforma do Pereira Passos, esses negros são tocados para cima, vão subir ali e vão buscar novos espaços em torno da zona que estava num momento de decadência, em torno da Praça 11. Como também ele foi centro de atração de toda a imigração, entendendo, que chegou, entendendo, ao longo, entendendo, de todas essas décadas, entendendo, os refugiados todos da guerra, entendendo, como judeus. Ali havia uma sinagoga, entendendo? E eu me lembro que meu pai, entendeu, quando eu devia ter 10 anos, ele me levou, entendendo, uma vez para essa sinagoga. Eu me lembro claramente, eu gostava muito de comprar azeitonas. Ali, comprar azeitonas na Praça 11, azeitonas dos turcos. Então tinha árabes, turcos, judeus. Tinha ali uma efervescência fantástica, né? Sei que houve uma certa comoção. Eu me lembro que meu pai falava alguma coisa sobre isso, e me lembro sobretudo das músicas, né, que foram feitas, da música feita Vão Acabar com a Praça 11, do Elivelton Martins e Grande Otelo, que são em si mesmo, essa música é em si mesmo um manifesto contra a demolição da Praça 11. A convulsão causada na cidade pela obra e a expectativa frustrada do ponto de vista imobiliário resultaram numa área com caráter de não-cidade, de território não ocupado, deixando as cicatrizes abertas ainda hoje. E o contínuo da cidade terminaram na América Latina muitos contínuos em nome do modernismo. Isso é que me deixa... E o pior é que esses princípios nasceram na Europa e eles não utilizaram. Vieram utilizar na América Latina. Se você olha as primeiras realizações do movimento moderno, é interessante observar que eles não conseguiram fazer a tábula rasa como eles pretendiam. Porque a cidade moderna ela seria uma cidade de grandes autopistas, com grandes espaços gramados em que os edifícios ficariam soltos. Algo semelhante ao que é a Barra da Tijuca. A Esplanada do Castelo, por exemplo, é uma conciliação entre um urbanismo mais tradicional e uma espacialidade arquitetônica moderna. Então, muitas vezes o que há de interessante nesses edifícios é que eles são obrigados a fazer um grande diálogo com a cidade antiga, o que até qualifica os projetos. Óbvio que, à medida que esse movimento moderno foi se fazendo dono mais e mais da situação, ele pôde implantar aí sim o seu projeto de cidade completamente antitético à cidade anterior. E aí você encontra Brasília e a Barra da Tijuca como espaços completamente distintos. Mas se você observa a Esplanada do Castelo ou Copacabana, o que existe é edifício moderno em diálogo com o modo de arruamento, de urbanização tradicional, que é esse da rua, corredor, do quarteirão, da praça. E essa influência, de quem se aproveitou essa influência? O especulador. Por que o especulador? Se pode derrubar, poxa, é bom, vamos derrubar. Copacabana foi um bairro onde o modernismo pôde se desenvolver de forma plena. A gente poderia até dizer que Copacabana, em grande medida, é um bairro moderno. Mas Copacabana é interessante também de perceber como, se o modernismo se valeu desses espaços vazios, não ocupados ou criados pela destruição, o movimento moderno também foi vítima desse processo avassalador de ocupação de todos os espaços e de destruição do passado. A verticalização da cidade acompanhou o desenvolvimento acelerado dos anos 50. E os problemas gerados pelo crescimento urbano foram atacados do ponto de vista viário como forma preferencial de se resolver ou minimizar as condições sociais criadas pelas políticas urbanas anteriores. O arrasamento do Morro de Santo Antônio, iniciado em 1952, serviu para a construção do Aterro do Flamengo, ao mesmo tempo em que afastava o mar dos cariocas e mudava de forma irreversível a paisagem natural da cidade. Tratando aqui numa cidade
a conformação geográfica deve ser mantida e a arquitetura e o urbanismo se adaptando à situação que existe. Isso não é observado. Aí fazem aterros, coisas que não deviam ser feitas. O tombamento sempre foi usado, né, como forma de proteção de imóveis históricos. Imóveis que têm a ver com a história do Brasil, seja do período colonial, do imperial, da república. O que aconteceu foi que depois de tantas mudanças urbanas que aconteceram na cidade, se percebeu que era muito mais importante, além de se preservar os marcos, né, históricos da cidade, mas que protegesse também a ambiência desses marcos. E daí surgiu a ideia, né, de se fazer áreas de proteção ambiental, áreas de proteção do ambiente cultural. A primeira experiência que o Rio de Janeiro viveu foi no início da década de 80, que foi o projeto Corredor Cultural, que de uma certa maneira mudou o olhar do patrimônio, que era muito mais focado no documento arquitetônico, né, individual, e passou a ter essa visão mais ampla em termos de cidade. A originalidade desse trabalho aqui, quer dizer, em termos brasileiros, é que foi a primeira vez que uma cidade tomou a si, uma prefeitura tomou a si o encargo de preservar o patrimônio, porque antes o patrimônio era cuidado, de alguma maneira, pelo governo federal, né, que tratava dos tombamentos dos prédios mais notáveis do país, que faziam parte da história do Brasil, ou da história da arquitetura no Brasil, ou cidades históricas como Ouro Preto, Sabará, Mariana, cidades mineiras, algumas cidades da Bahia e algumas cidades outras do Nordeste. E tinha ainda um órgão de tombamento a nível estadual aqui no Rio de Janeiro. Agora a prefeitura não tinha, ela tinha perdido o órgão de tombamento, na época que o prefeito era o Marcos Samoio. E foi a primeira vez, então, que uma prefeitura no Brasil, de uma grande cidade, resolve recortar parte do seu território e dizer, não, isso aqui não é para ser mais demolido, não pode ser mais destruído. Então, essa é, digamos, esse foi o grande mérito do Corredor Cultural, ter conseguido sustar o processo de demolição no centro do Rio de Janeiro. Inicialmente houve uma certa resistência, né? Porque afinal de contas, depois de ter vivido todos esses movimentos que levaram aos projetos de modificação e transformação urbana, que automaticamente sempre colocavam as áreas históricas, né, como áreas disponíveis para demolição e para construção do novo, essa associação em que as pessoas acabaram fazendo na cabeça, ou seja, de que era preciso demolir o antigo para construir uma nova história, eu acho que essa que foi a grande modificação que a gente conseguiu reverter. E hoje em dia as pessoas têm uma certa simpatia, aliás, eu diria uma grande simpatia, pelas áreas de preservação, tanto é que várias associações de moradores procuram, né, mandam e-mails, fazem solicitações ao poder público para que a gente estude e proponha formas de proteção dessas áreas, do seu bairro, né? Cada um quer ver hoje em dia o seu bairro protegido, né? E hoje, o que será do Rio? Quais são as propostas de preservação do pouco que nos resta? Qual será o Rio de Janeiro desse século que mal começa? Porque toda cidade tem um limite de densidade demográfica, né? E no Rio e nas outras cidades, o mundo geral inteiro, né? Isso não é observado. A cidade cresce, as ruas já não atendem. E o que tem pior do Rio de hoje é que o Rio passou a ser uma cidade corredor. Então, cheio de PH, atravessa a Copacabana, atravessa Ipanema. O Jardim Botânico tem se transformado exatamente num bairro de passagem, né? Se olharam a rua que está aqui atrás, a Borges de Medeiros está um absurdo, a Jardim Botânico fica um absurdo. A associação procurou a prefeitura, a gente estava vindo de um processo de criação da Parque do Leblon, da Parque de Laranjeiras, e houve uma repercussão muito forte isso nos jornais, então ela procurou a prefeitura também querendo que a prefeitura propusesse, né, uma legislação de proteção, e aí listou uma série de imóveis para que nós pudéssemos trocar com a associação os interesses sobre quais aqueles que deveriam ser preservados ou não. Se você começar a trocar todas as casas e todos todo o modo de vida que existe hoje, trocar tudo por prédios novos, podem ser prédios que os construtores acham belíssimos, mas você está perdendo a memória da cidade, né? Então, a Associação de Moradores tem tentado todas as associações de moradores têm tentado fazer com que a memória seja mantida e que as casas e prédios continuem em seus devidos lugares, né? Mapeamos, né, todo o bairro de Jardim Botânico,
colocamos no mapa todas as solicitações que nos foram feitas e sobre elas nós colocamos também aquilo que tecnicamente era interessante preservar, ou seja, aquilo que conta a história do bairro, aquilo que tem uma qualidade cultural que vale a pena ser preservado, aquilo que ainda faz um conjunto um com o outro e que merece a preservação. E a partir daí chegamos a uma proposta, a uma solução e foi muito bem aceita. Hoje nós já chegamos num limite em que algumas coisas que eram aceitáveis passam a não ser mais aceitáveis. Se a gente continuar derrubando as poucas casas que existem, daqui a pouco ninguém sabe nem mais o que é casa, né? Então, quer dizer, é preciso a gente tomar um cuidado diferente para a cidade hoje que se tomava, sei lá, 100 anos atrás. Né? Nós estamos direcionando essas áreas de proteção da ambiência cultural para áreas extremamente valorizadas da cidade. E que você vê que já no início do século XXI você tem mais ou menos a mesma reação, ou o mesmo posicionamento que o dito mercado imobiliário tinha no início do século passado, com seu discurso de renovação, aeração, iluminação de parte da cidade, do tal processo de renovação da cidade, a cidade nova, a cidade moderna, a cidade contemporânea, que vem mesmo que na contramão como uma negação dessa cidade que é a origem de tudo que a gente tem do Rio de Janeiro, né? Dos seus núcleos urbanos, onde a história se iniciou, onde as pessoas estabeleceram a cultura da cidade do Rio de Janeiro, essa cultura da diversidade carioca, né? Que é uma cultura que representa tantas outras e, ao mesmo tempo, é a síntese de tantas outras num espaço de uma cidade que é muito representativa delas próprias, que é intrínseco a ela própria. O primeiro retorno imediato para a população da cidade do Rio de Janeiro é o resgate da memória, é a permanência da memória. E de uma memória que muitas vezes, independente do valor arquitetônico de uma edificação, enfim, ou de uma referência construída, ou de uma paisagem, é a relação afetiva. Essa lembrança, ela, por mais que ela seja coletiva, ela toma um caráter individual, ela toma um caráter afetivo, e aí sim passa pela questão estética, artística, afetiva, da identidade, da referência, que é a história, né? Que é a história da cidade, que é a história de cada um de nós que vive nela e se relaciona com ela, se apropria dela, enfim. É essa paixão que a gente tem pela cidade do Rio de Janeiro. Para mim, o Palácio Monroe é absolutamente lastimável que ele tenha sido demolido. Lembro muito do Tabuleiro da Baiana. Lembro do Tabuleiro da Baiana, eu me lembro de ir com minha mãe pegar a hora lá que a gente pegava o bonde. Na minha memória pessoal, o que marcou e marca ainda é o Largo da Lapa. Eu vivi a minha vida toda na Tijuca, que era um bairro absolutamente adorável. Eu me lembro que me faz falta do jardim japonês dentro do antigo jardim zoológico. Morisco. Eu me lembro que era uma delícia lá, aquela cor, bem feito um palácio de cristal. De sair do cinema Paissandu, por exemplo, na sessão de meia-noite, e ir andando ao longo do aterro do Flamengo até as barcas em Niterói, pegar a barca porque eu morava em Niterói. Eu me lembro do Teatro São José, né, que era um teatro que existia ali na Praça de Tiradentes, perto ali do Carlos Gomes, um teatro enorme. Essa imagem estranhíssima de uma ladeira que começa e depois de alguns metros não acaba em lugar nenhum, né? É o último vestígio do Morro do Castelo. Uma lembrança que eu tenho, que me conformo com a demolição, é do antigo cinema São Luís, ali no Largo do Machado. Eu estudava no centro da cidade e todos os dias eu passava e via diminuir um pouquinho mais o Palácio do Monroe. Eu tenho grandes lembranças do Jardim de Alá. Eu me lembro, outro dia mandaram um livro para mim, um livro do Rio Antigo. Então eu fiquei vendo uma fotografia, era tão bonita. Os edifícios menores se adaptando na escala da paisagem, as encostas protegidas, a praia protegida. Dava a ideia de um lugar assim para uma gente tranquila, feliz de viver.